entrar aí, cumprimentar ele, é esse cumprimento. Ogum Patacuri, Ogum. Tá? Essa lembrança que eu deixo aí para vocês também, né, por esse carinho todo que eu tenho, né, por ele, pelo grupo, né, conhecimento de alguns anos, que às vezes muitas pessoas não estavam aqui também, né, 10 anos atrás, e outros estavam também. Né. Eu escolhi falar do maculelê, porque se sabe pouco sobre o maculelê. Sobre a capoeira tem muitas pessoas que dão palestra também, não só eu. Pessoas importantes também, que sabem também. Né, ainda bem que o pesquisador ele tem que ter trocas com outras pessoas, então ainda bem que tem outros pesquisadores que também fazem um trabalho também e que não acabe. Né? Porque eu sempre falo, ó, eu descobri besouro mangangá, todo mundo pensava que besouro mangangá não existia. Né? Eu até escrevi esse livro, Viva a partir do besouro mangangá, para mostrar que o besouro mangangá realmente foi um ser real, não era um mito na capoeira. Obviamente não desaparecia, né? Nem virava besouro, obviamente não. Mas era preso, batia na polícia, essas coisas todas que a oralidade coloca. Ele era um militar, né? Então o cara falou, pô, Heriberto, você não vai descobrir mais nada sobre besouro. Eu falei assim, não, agora você vai. Pô, outra geração de pesquisadores. A gente não pode fazer tudo, né? Tem que ter outras gerações de pesquisadores que possam fazer as coisas também, para continuar o trabalho. Né? Então, espero que outros pesquisadores, nesse livro que eu estou fazendo sobre, né, a capoeira na Europa, sobre os imigrantes brasileiros, que é a discussão dos imigrantes, que é o boom dos imigrantes nos anos 90, né? Que é o boom dos imigrantes na Europa. A Europa está no alto nível econômico, então chega uma grande quantidade de imigrantes, e entre eles vários capoeiras. Esse movimento da capoeira está num contexto também do imigrantismo europeu, que é uma história importante. Agora espero que os europeus também estudem isso. Melhor do que eu, que tem que vir aqui, etc, e às vezes não posso voltar. Então, se o pesquisador, o historiador puder fazer isso com mais profundidade que eu vou fazer, quer dizer, é só um primeiro chutezinho na bola. Não é nem gol. É dar o primeiro chute na bola, gol, né? Deixar na área para alguém chegar depois e fazer o gol. Desculpa, meu futebol, que eu gosto de futebol. Não jogo nada, hein? Mas gosto de futebol. Então, eu escolhi o maculelê nesse sentido, né, de poder trazer algo novo, né, que não tem grandes estudos. O maculelê, ele surge, ele só tem no Recôncavo da Bahia, em Santa Amaro, numa fazenda grande, onde vai sair esse grupo de maculelê. Por quê? Porque o fazendeiro, o dono da fazenda, obviamente, ele deixava aqueles escravos praticarem esse tipo de atividade cultural. Outros proibiam. Muitas das religiões afro-brasileiras, afro-africanas, que foram para o Brasil com os escravos, eram feitas na senzala, escondidas. Muitas vezes eram proibidas. E outros também deixavam. Então, quer dizer, era uma negociação que tinha que alguns fazendeiros, proprietários de escravos, mantinham com seus escravos, negociação de espaços e liberdade com eles. Nesse caso, esse grupo, né, que é um grupo que está em Santo Amaro, né, esse fazendeiro permite que se fizesse essa prática cultural, que é uma luta de paus. Eu esqueci de pedir os relés. Isso eu esqueci de pedir. Os paus? É. Buscar lá em cima. Ali. Paga bastante, tá? O esquecimento meu, né? Fazer pedido. E o meu esquecimento é você saber se está aqui. Então? Ou estão em Sesimbra? Cadê o Rony? Anda um pouquinho, tá bom. Anda algumas, tá bom. Cadê o pai? Esquecimento, penso mesmo, coisa, acabei esquecendo. Agora falta não ter pau de maculelê. Aí. Vai fazer, a gente faz com a mão. Diga aí. Não, deve estar aí. É porque às vezes o pessoal leva para os espetáculos, aí não traz. Aí não traz, deixa lá, né? Aí a gente fica nessa... Ainda lá na tua área, né? Lá na beira-mar. Lá o pessoal vai gostar de ir lá nos teus eventos, né? Beira-mar, meus eventos, o pessoal vai gostar de ir lá, né? Pô, sai, pega um banho de praia. Bota aí. Pegue 2 ali pra ele ali. Pegue 2. Pode aqui embaixo, pode aqui embaixo. Isso aqui é bem feito. Então o maculelê,
vai surgir daí, tem uma etimologia da palavra maculelê que a gente estuda também. Qual o significado de maculelê? Né? Então chegou o maculelê, o significado dele, lelê é pau. Você pode chamar a partir de hoje, chamar isso aqui de lelê. Cadê os lelês? Dá um lelê na cabeça dele. Toma, lelê. Para ele ficar lelé. Né? Fica lelé. Dá um lelê. Mas é lelê. Vem daí. Macua, maculelê, vem de macuas, uma etnia que ela ocupa a Tanzânia e Moçambique, principalmente. Que é em Moçambique não, né? Não quer dizer que tenha lá hoje. Isso é outra coisa. Pode ser que você chegue lá em Moçambique e não tenha nada disso. Né? Se extinguiu. Né? Porque os seres humanos sempre foram guerreiros, né? Sempre foram guerreiros. Né? E na luta corpo a corpo, você não pode... A flecha, né, que é a principal arma do ser humano, os indígenas, tanto eles europeus, você pega os vikings, o que era? Flecha. Aqueles arcos e flechas, são as principais armas. O ser humano não tinha revólver, não tinha nada disso. O que era? A flecha, o arco e a flecha. Só que na luta corpo a corpo, o arco e a flecha não funcionam. O cara vai detonar o arco e a flecha, então tem que enfiar a flecha mesmo, não dá para preparar e tal. Então, aquela a principal arma. Os paus e pedras. Pau com pedra, você podia amarrar, fechar uma pedra aqui para dar, né? Mas era paus e pedras. Então era uma forma de luta. A gente não sabe se o maculelê, ele é pau nos macuas, nessa etnia africana que vai para o Brasil, são etnias, grande parte dos macuas vão para o Brasil, como escravos do século XVIII. A gente não sabe se é pau dos macuas ou pau dos macuas. Se for o pau dos macuas, o que é? É uma arma deles. Se for contra eles, é outra etnia que deu esse nome. Está entendendo? A gente não sabe qual que é. Se eu falar para vocês que eu sei, mentira, não sei qual que é. Para mim é melhor que seja pau dos macuas, pelo menos resolve o problema. Senão vai ter que saber quem deu esse nome. Né? Então, essa questão da classificação, né, das palavras, ela é muito objetiva nesses contextos culturais, né, de fases de aldeamento. Então você tem, é isso. É como, por exemplo, você pegar religiões africanas e você fizer uma tradução de um canto. Né? Então a tradução de um canto, o urubá, ou a tradição de um canto banto, ele sempre é objetivo. O cara está cantando o quê? Cantando que matou o bicho, o galo, né, por oferenda. Ele vai falar, matamos o galo, ele vai cantar isso. Quer dizer, uma coisa objetiva. Então, essas classificações, essas etnias no período, são sempre objetivas. Então, eu acredito que seja, na verdade, o pau nos macuas. A gente não sabe qual é esse grupo que batia nos macuas. Quer dizer, eu preparava essa guerra contra os macuas, que é uma etnia que domina grande parte de Moçambique, e na Revolução de Libertação moçambicanas, de Moçambique, eles são uma etnia, inclusive, fundamental. Uma etnia que vai colar com o processo de libertação e vai ser fundamental nesse processo de guerra, inclusive. Né, os macuas, né, que faz parte do norte de Moçambique. Então, quer dizer, isso aí é uma parte da pesquisa que mostra de onde vem esse movimento do maculelê, que você tem algo parecido aonde? No Haiti. Você encontra no Brasil, encontra no Haiti. Haiti em documentação histórica, que é o quê? Quando você tem a Revolução Haitiana, para a libertação do Haiti contra, né, a colonização francesa, você tem que eles atacavam os grupos, né, do exército francês, jogavam um pó no ar, que esse pó ninguém sabe o que é, e vinham, cegava as pessoas e tirava o ar, e vinha batendo com os paus. E tinha essa luta dos paus, né, que serviu para esse momento de guerra, né, de libertação dos negros escravos no Haiti naquele período. Então essa é uma parte da pesquisa. Né? Outra parte da pesquisa, ela vem se desenvolvendo a partir do Brasil em si. Né? O que é? Quem eram essas pessoas que praticavam o maculelê humano, escravo, chamado Tiajô?
Tiajô, não esqueça, isso é muito antes de Popó, tá? Tiajô, só é metade do século XIX, mais ou menos 1850 e pouco, você tem relatos que mostram que tinha esse Tiajô que fazia o maculelê já dentro dessa fazenda, não era fora. Ele não podia fazer fora. Não está atrapalhando nada não, deixa ele. Da fazenda de Santa Marta, estava a falar há pouco. Oi? Da fazenda de Santa Marta, estava a falar há pouco. Isso. Mas era dentro da fazenda, não saía na rua. Ele só vai sair na rua posteriormente com outra geração, que não é o Tiajô. Como é que eram os vestes desse grupo? Esse grupo geralmente aparecia com roupas dos escravos comuns, tá? Roupas comuns, de escravos das fazendas. Você tem um escravo que é urbano, uma roupa geralmente ou doada, uma roupa, resto de roupas. Se for pegar as fotografias de escravos do século XIX, você vai ver que você vai ver que andava igual mendigo, todo com roupas rasgadas, etc. Então, resto de roupa, não roupa que eles compravam. Escravo de ganho podia comprar roupa usada, podia ganhar uma roupa, podia fazer um trabalho, etc. Então eram o quê? Ternos, resto de ternos, roupas tal, chapéu. Esse é o urbano. O rural não, o rural já usava aquelas roupas doadas, que eram 3 a 4 roupas por ano que o fazendeiro era obrigado a dar por lei. O proprietário de escravo vai dar por lei para esses escravos utilizarem, que eram geralmente roupas de ração, que eram as primeiras roupas que os capoeiras vão usar, inclusive, nos grupos de capoeira, que era roupa de ração, né? Aquele pano grosso de ração, né? A camisa, a blusa, tal. E, geralmente, quando usavam, tinha esse padrão de usar chapéu. O chapéu é uma coisa que era um padrão que todo mundo gostava de usar, seja de palha, seja ele do interior, muito feio de palha, né? Os chapéus eram muito caros. Então você tem que eles faziam, geralmente as festividades dele do maculelê, que eram à noite, então eles faziam esse fogo que não tinha luz, então eles faziam candeeiro nos bambus, né, e faziam esse movimento do maculelê, que usavam, eu não gosto de falar esse nome, mas sempre me lembra isso, que é essa coisa com cuscã, que depois foi usado também, que era esse gorro com os olhos e a boca. Então, isso é uma coisa que pode ser retomada, ou seja, né, em algum momento do maculelê, você fazer essa parte que eles entrem, né, que as pessoas entrem vestidas de escravos, né, com essa roupa que geralmente se falava que assustava as pessoas. Né. Tiajô colocou, mas dava um susto nas pessoas, que eles vinham batendo aqueles paus, e todos eles, sem você saber quem que é. Se você saber essa identidade daqueles escravos que estavam ali, que eles vinham vestidos com esse tipo de roupagem, né, tipo essa máscara, né, utilizada depois pela Ku Klux Klan, que era feita com o quê? Com sacos do próprio açúcar. Né? Botava nele, ou era o branco, ou era aquele amarronzado, que vinham batendo, etc. Esse era o maculelê do Tiajô, o maculelê básico. Né? Só que esse maculelê era um maculelê de luta. Não era o maculelê que nós usamos hoje, ou seja, o maculelê para errar. Nós batemos hoje para quê? Para errar. Não é isso? Não batemos para acertar. Cadê o contramestre aí, não? É. Nós usamos o quê? Para errar, né? Então nós batemos hoje como? Assim, né? Lá no alto, com todo cuidado para não pegar na mão, né? Lá em cima, então treinamos primeiro com a mão, depois, né? O pau, e depois passamos para o facão, que naquela época não existia. Não que não pudesse usar o facão, porque, porque o escravo quer deixar o escravo com o facão, não, ele trabalhava o dia todo com o facão. Se quisesse matar alguém com o facão, ele tinha um tempo todo para matar alguém com o facão. Ele trabalhava o dia todo com o facão, a questão é estragar o facão, porra. Toda semana tem que comprar facão novo para dar, porque o cara quer tendo no maculelê e arrebentar com o facão. Essa é a lógica de não usar o facão. Não que ele fosse matar alguém por causa do facão. É outra lógica, vai estragar o facão, então ele batia com pau. Né? Então tem uma discussão que era cana, até dava com pau de cana, até tem uma historiadora muito famosa lá de Santa Amaro, que fala assim, ó, maculelê de cana é maculelê de sacana. Não tem nada disso, era com os paus mesmo. Né? Então a gente bate para errar, né? A gente batia para acertar. Como é que bate para acertar? Na frente. É isso? É luta. Como é que se defende? Vem, abate. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Nunca aqui. Se você bater aqui, o que vai acontecer? Não tá dando, vai cair na minha cara.
cara. Então é aqui. Né? Ela vai bater, bate. Bata mesmo! Aí, ó. Bata mesmo! Aí, ó. Entendeu? Era o maculelê original, da batida original do maculelê de luta. O cara vinha se defendendo. Pá, 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 pá. No primeiro treinamento, tinha um mestre que batia um de cada vez. Ele usava só o lelê. Ele usava o lelê só, todo mundo ficava na roda. Se fosse a roda aí, cara, né? A defesa todo defendido. Isso. Né? Ele vinha batendo, pegar surpresa aqui, pá, pegar surpresa lá. Para você ficar atento. Tá entendendo? Você ficar atento na batida. Né? Então vinha aqui, ó. Pum, aqui. Tinha que estar atento aqui. Era o treinamento que ele fazia do maculelê batido para a luta. Hoje você não vai fazer isso, claro. Vai acertar uma criança, você vai ser processado, porra. Entendeu? Então o aluno vai sair todo arrebentado, vai ter que trabalhar, mas você é enfermeira e chega para, né, no hospital todo arrebentado. Aí foi a maculelê. Então hoje tem coisas que não cabem mais. Você pode treinar um negócio, algo disso também, botar umas pessoas treinadas, né, para uma apresentação de maculelê, você fazer isso sim. Aí brilhar para bater mesmo. Pá, né, para você sentir com os paus maiores, o lelê maior, né, que você possa, obviamente, dar um espaço para bater e não está aí na mão. Ninguém machuca ninguém, mas que você demonstra o quê? Existia esse movimento de luta do maculelê. É um movimento de luta. E depois nós vamos transformar para o quê? Vamos transformar para bater para errar. Né? Bater para errar. Sempre errando. Nunca vai bater para acertar. Sempre bate para errar, que é o maculelê artístico. Não é mais de luta, entendeu? É uma coisa artística que você vai fazer, né, dentro da adaptação do maculelê, que já é o popó mais lá na frente. Né? Então te ajuda essa parte. Quanto tempo de diferença de um para o outro, mais ou menos? Rapaz, do popó, o papai pegar lá para 910 e tal, há uns 60 anos, né, um meio século aí de diferença aí entre eles. Entre esse primeiro que a gente conhece. Pode ser que alguém chegue, pesquise e encontre o mais antigo. Né? Mas o Tiajô, a gente sabe que é o primeiro. Como é o nome do primeiro, então? Tiajô. O segundo, a segunda geração que a gente conhece, era o Barão. Era o Barão. Segunda geração era o Barão, tá? Barão. Barão não, desculpa, essa é a terceira. Segunda geração é o João Obá. João Obá. João Obá. Obá o que é? Um sacerdote Xangô, tá? É o Obá, os Obás de Xangô, que Xangô tem os seus Obás. Na verdade, é um do lado esquerdo e um do lado direito, mas quando chega ao Brasil, viram 7. Para pegar os caras, para dar o dinheiro para a religião, essas coisas, não, entendeu? Aí viram 7, mas no fundamento mesmo é Obá de direita e Obá da esquerda. São os dois que são os Obás de Xangô. Depois vai ampliando, né? Brasil é Brasil, vai ampliando as coisas, tem que ampliar. Aí você vai ter mais sacerdotes, né? Os Obás, né? São vários, uns são famosos. Uns são famosos, vão se tornar pessoas famosas e que são considerados Obás, né, de Xangô. As cores de Xangô, qual que eram? Qual que são as cores de Xangô? Vermelho e branco. O que ele vai fazer? Ele vai introduzir, dentro do maculelê, os personagens do maculelê, todos vestidos de vermelho e branco. Todos vestidos de vermelho e branco. E as cores de orixá dele, que quer botar. Né? Depois vai mudar também, você vai ver que depois vai ter mudança também relacionada a essa questão da religião. Né? Foi no tabaque do Dilac, foi no tabaque do Dilac. Foi no tabaque do Dilac, no tabaque Talabô. Aê, aê, no tabaque do Dilac. São músicas antigas do maculelê, que ainda são em língua africana, que é essa coisa de chamar a língua africana de dialeto, isso aí tá por fora. Todo mundo que fala tem uma língua, pô. Só você, português é língua, francês é língua, né, o japonês é língua, e quando chega nos africanos não é língua, é dialeto. Pô, não tem nada a ver. É uma língua. Né? Concorda comigo? É uma língua, como qualquer outro tem língua. Né, que são registrados, mesmo para o Popó, que registra esses cantos antigos, né, são cantos que reportam
uma época que ainda tinha uma influência desses cantigas que vão se tornar português. Quer alguma pergunta? Depois vão se tornar português, né? Então, uma ukulele depois vai ser cantada em português. Mas nesse momento tem uma influência africana grande ainda, principalmente na ocupação desses povos que vão para Santo Amaro, já não são mais os bantos. João Obá já não era mais banto. João Obá já era do norte da África, né? E já era, né, tinha uma influência muito mais Gengi ou Yorubá, que são os grupos que vão sair nesse momento e vão vir, né? E são encaminhados como escravos ao Brasil, principalmente nas guerras que vai ter, né, entre o Império Yorubá e o Império Gengi. Né, você vai ter lutas e conflitos que vão gerar um grande grupo de africanos escravos que vão ser mandados. Então você tem, João Obá já é algo muito mais Yorubá. Obá é a palavra Yorubá, né? Obá já é uma palavra Yorubá. Santo Amaro, ele tem uma grande tradição de ocupação escrava dos povos do norte da África, do centro-África, né? Dos povos muito mais da língua Yorubá e Gengi, que propriamente os povos da língua Banto, que é o grande Congo, o reino do Congo, que pegava, no caso, Angola, pegava todos esses locais, né, que vão ser mandados para o Brasil também. O Congo, qual era a região do Congo? Era Angola? Na época pegava aquilo tudo ali, Congo, que não tinha ainda Angola, não existia Angola. Sim. Né, então você tinha lá a Luanda, você tinha esses vários locais onde o reino do Congo ocupava, que são grupos que vão prestar o quê? Pagamento ao reino do Congo, né? Porque era um processo de guerras, de ocupação. Então, reinar, rei é rei, né? O cara tem que ocupar outras terras, fazer guerras, etc. Né? Tem Nzinga, resiste, né, o Império do Congo, mas você tem uma série de ocupações, né, que se chamava o Grande Reino do Congo, depois vai ser dividido na partilha de África. Né? No final do século XIX se divide a África entre belgas, alemães, portugueses, holandeses, etc. Vão dividir a África geograficamente para a ocupação dela. Se chama partilha da África. Né? Isso posteriormente. Então você vai ter essa divisão feita pelos europeus, principalmente. Né? Os alemães, os belgas, os ingleses, principalmente os franceses, vão dividir a África independente de qualquer coisa africana. Né? Vão fazer essa divisão, que chama partilha da África. Então, o reino do Congo também vai ser dividido e nos tornar vários países diferenciados, de colonização diferente. Então, você tem essa ocupação que eu estou falando, já é a ocupação lá do norte da África, tá? Ocupação do norte e centro da África. E você vai ter essa leva de escravos, desde metade do século XIX, que vão para essa região, que é chamada região do Recôncavo da Bahia, a região de produção de fumo, fundamentalmente de fumo e cana-de-açúcar. Essa fazenda também se plantava a cana-de-açúcar e o fumo. Então João Obá, ele vai fazer o quê? Colocar na tradição dele, né, Yorubá, acredito eu, e vai introduzir as personagens do maculelê: o rei, a rainha, o escravo, o caçador, o capataz da fazenda. As personagens do maculelê vêm todas de vermelho e branco. São personagens que vão se mostrar em vermelho e branco. Que é essa tradição do João Obá, que vai criar uma carnavalização do maculelê naquele período, que eles vão ir com os personagens, mas de forma simples. Não são personagens, obviamente, que ele está imaginando que é o rei que vem com o rei. Aquilo como você falou, né, do caipira, é a mesma coisa. São personagens, né, que vão demonstrar o quê? A hierarquia, né, social dentro dessa... Tá bem. A gente está botando aqui o vídeo em direto. A palestra está sendo vista pelo pessoal aí na internet. Não tem problema nenhum. Aí tem uma pessoa que está ouvindo aqui a palestra, o Di Capoeira. Ele perguntou aqui se existe, qual é o verdadeiro vestimento do maculelê. Qual é a verdadeira roupa do maculelê? Existe isso? Não tem roupa verdadeira. O que você tem são essas fases que vão transformando as roupas do maculelê. Todas elas são verdadeiras. Tanto que ele não anda nu, ninguém anda nu no maculelê. Então as roupas são verdadeiras, né? Só que se transformam. Né? E você pode utilizar essas várias roupas, desde dessa máscara, né, do Tiajô,
Você pode colocar os personagens vermelho e branco, que ninguém nunca fez mais. Nunca vi. Também não sei como é que se fazia, porque na época não tinha fotografia. Então também não sei como é que se fazia. Vou falar como é que se fazia a roupa, como é que era a roupa, para omitir para vocês. Também não sei. Mas se sabe que no relatos que eram roupas vermelhas e brancas, em homenagem que João Obá faz uma homenagem ao orixá dele, que é Xangô, que as coisas são vermelhas e brancas, entendeu? E bota essas personagens, cria um ritmo e uma relação com essas personagens, né, que tem os escravos, que mostra a hierarquia da sociedade escravista. Né, mostra essa hierarquia da sociedade escravista. E mostra o quê? Mostra, por exemplo, esse padrão também dos reis africanos, né, das rainhas africanas, ou seja, porque os africanos também, como os europeus, eles também criam o quê? A monarquia. São sistemas também monárquicos, muitos deles monárquicos. Então, você tem a rainha Lizinga no Congo, monarquia. São sistemas monárquicos também que você tem nos Yorubás. Sistemas monárquicos do qual você tem, inclusive, a escravidão doméstica dentro do sistema monárquico, no qual os inimigos de guerra vão ter que trabalhar para você dentro de sua casa. São sistemas parecidos com sistemas monárquicos europeus, obviamente com um Estado não tão desenvolvido, né? Apesar de também ter o exército permanente. Então você tem a monarquia. Como é que é a monarquia portuguesa? É o exército permanente, é uma burocracia, etc, etc. É o controle das terras invadidas. Principalmente dentro do Império Romano, o que é? O controle das terras invadidas. Né? Você tem a escravidão antiga romana, o que é que você tem? Controle das terras invadidas, mas apesar que foi uma república, né? Não é monarquia, mas você tem sempre o que? A burocracia para o controle das terras invadidas. Então, a mesma coisa é nos africanos. Você vai ter os grupos e as aldeias que vão prestar o quê? Vão prestar pagamento, né, ao rei. Então você tem o rei de Queto, né, que é a terra de Oxóssi, Queto, que hoje está vendo na Nigéria também. Então você tem o rei de Queto e você tem os povos que são submetidos ao rei de Queto. Vão pagar lá sua cota de pagamento ao rei, seja em galinhas, seja em comida, seja etc, etc, seja em presentes que vão levar. Então, quer dizer, essa hierarquia vai estar também representada dentro desse sistema que João Obá cria para o maculelê. Você está entendendo? É um processo de criação dele, coisas dele, né, que era um sacerdote de Xangô, um Obá de Xangô. Um sacerdote de Xangô, que geralmente são uma pessoa de poder dentro da comunidade escrava. O sacerdote é um cara de poder, né? Que eram os curandeiros, né? Hoje se chama Elorixá, Babalorixá, etc, etc, mas eram os curandeiros, pessoas que faziam as curas, sabiam das plantas, que sabiam, né, lidar com os problemas da mente humana, do sentimento humano, né? Então sabiam fazer os trabalhos, né, de artifícios mágicos para trabalhar com esses problemas todos da mente humana, e é uma pessoa de poder, de grande poder na sua comunidade, né? Então ele desenvolve esse maculelê e assume, digamos, a liderança desse maculelê em cima de Tiajô. Quer dizer, ele ia ter morrido, ele ia estar muito velho, e ele então assume esse processo, que é um processo que sabemos pouco sobre isso, que não tem, né, principalmente fotografias sobre esse processo de construção desse período do maculelê, mas pode ser retomado. E pode ter uma criação de vermelho e branco, claro. Não vai ser igual ao que era antigamente, nem sabemos como que era, mas você pode reproduzir isso aí de outra forma, né, que seja uma forma, obviamente, dentro do campo artístico nosso atual, etc, etc, dentro da concepção filosófica do seu grupo, dentro da concepção, né, digamos, de criação de cada grupo, que pode fazer propriamente, né, de seus processos, digamos, né, de identidade de cada grupo, né, que vai reproduzir um tipo de rei, um tipo de escravo, um tipo de rainha, etc, etc, criar um ritual em torno disso, que é uma criação. Não sabemos bem o que ele criou nesse ritual, mas sabemos que existia um ritual em torno desse processo. Então, seria interessante uma criação em cima disso dentro do campo contemporâneo. Não vai poder ser muito igual ao que era antigamente, né? Por mais que nós possamos reproduzir algo como era, não produzir nada como era antes. Então, tem que ter uma adaptação que era hoje. Então, essa era a segunda geração, né? Essa era a segunda geração. Terceira geração. Qual a primeira então? A primeira qual foi? A segunda? A terceira é Barão. A terceira é Barão.
Barão já é um mais próximo, vai passar para o Popó, entendeu? Que é o mestre do Popó, que é o Barão. Então o Barão sabemos poucos, mas o Barão passa para ele algo interessante. Por exemplo, né, o Barão possivelmente era um seguidor, né, do culto ao Adã, né, que é o culto às cobras. Né, é uma entidade animista, né, reproduzida na questão da serpente, do culto à serpente, culto a Adã. Hoje seria um culto relacionado com o Oxumaré. Já ouviram falar, né? Nunca ouviu falar de Oxumaré? Né, um culto relacionado com o Oxumaré, que seria, né, o arquétipo dele, ou a simbologia dele está reproduzida ou na questão da serpente, da cobra, né, ou na questão do arco-íris. Né? Tanto que hoje, né, o Xumaré, ele é uma entidade relacionada ao movimento gay. O movimento gay todo se coloca enquanto, quer dizer, se representa esse aspecto do arco-íris, né? Porque o Xumaré teria os dois sexos, né? O Xumaré teria um processo reprodutivo dos dois sexos. Então seria algo que o movimento gay hoje, mundial, né, ele toma isso enquanto simbologia para si e assume o arco-íris enquanto uma simbologia do movimento gay. Quer dizer, algo contemporâneo, né, dos movimentos políticos da sociedade atual, né, em cima da sexualidade, da liberdade, da sexualidade humana, etc. Se reproduz também dentro dessa simbologia, né, que é a simbologia, né, que se inicia no culto a Adã. Como se inicia no culto a Adã, você vai ver, por exemplo, como é que era. Vai mudar a roupa. Vai mudar a roupa. Você vai ter um bonezinho vermelho na cabeça, aquele pontiagudo assim, sabe? Hein, mestre? Tipo saci? Isso, perfeitamente. Né? Tipo saci, aquele bonezinho vermelho. Você vai ter uma camisa, cruzando o arco-íris na camisa do maculelê e a calça branca, tá? Isso aí era o que se passa para Popó. Popó, quando recebe um maculelê, recebe uma roupagem dessa forma. E tendo um processo muito ligado à questão, digamos, das religiões afro-brasileiras. Tanto que o Popó vai fazer o quê? Vai instrumentalizar o maculelê, né, no campo. Bota esse desatabaque aqui pra gente aí. Depois vai fazer um movimento aqui, tá? A gente ficar só falando. Né? Tá chato pra dar. Tá legal, dá pra dando pra entender, né? Tá ótimo. Não, meia. Coloca os atabaques ali do lado da mesa ali. Onde tá aí, Rony. Isso, tá legal. Bota os três ali. Mais para trás, isso. Tira aquela cadeira lá de trás e os paus bota aqui para frente, por favor. Originalmente você teria o rum, que é o maior, né? O rum, tá? É o rum. O pi seria menor que ele e o lé menorzinho, então não temos isso aqui, tá? Então seria só representação, mas são três atabaques. O rum, né? Rum, pi, lé. Como é que é? Rum, pi, lé. O rum, pi, lé. Que é o quê? Que são... Alguns chamam de rumpi também, né? Rumpi. É porque é o rum. O pi é o do meio. E o lé é o pequenininho. Entendeu? Quando fala rum, pi é porque ele está juntando um com o outro. Mas na verdade é o rum, o pi e o lé. Que é o menorzinho. Né? Que vão fazer o quê? Vão fazer uma adaptação desses toques, né? Desses toques. Falou, meu cachorro, bem-vindo. Vão fazer uma adaptação desses toques, né, do maculelê, que são toques bantos, não são toques de urubá. Né? O toque urubá, você é do norte da África ou dos coisas, é um toque tocado com as aqui Davis. Aqui Davi. Aqui Davi é o nome das baquetinhas, tá? É tocado com aqui Davi, que é diferente, né? Tá meio desafinado, né?
desafinado. Então hoje a gente até faz isso, coloca uma junção. Desculpa, eu não consegui perceber o nome das baquetas. Aqui, Davi. Aqui, Davi. Aqui, Davi. Quando você tem uma criança, fala, aqui, Davi. É como o Paranauê, também é a mesma coisa. É como? O Paranauê, é o Paranauê. Ah, Paranauê, né? Tá certo. Ele vai botar o quê? Os três atabaques? Vai botar um toque o quê? Banto. Né? Porque os bantos é que tocam com a mão. Os bantos tocam com a mão. Não é que o outro não toque, mas o fundamento do toque com a mão são os bantos. Meio da tradição bantu, da religião em bantu. Né? Do candomblé de Angola, etc, etc. E você vai ter uma adaptação grande de quê? Né? Já com barão e popó, já entrando até em popó, né? Que vai pegar essa tradição, você vai ter uma adaptação, um afastamento dos cantos africanos. Então você vai se afastar dos cantos africanos e você vai ter uma retomada do quê? Dos cantos dos candomblés de caboclo. Tudo que vocês cantam do maculelê, em sua maioria, é dos cantos dos candomblés de caboclo. Quando não é esses cantos, perde até a graça. Então o que você tem que fazer? Estudar esses cantos, candomblé de caboclo, para poder cantar, para poder ampliar, dar uma dimensão maior ao maculelê que vocês estão fazendo, para vocês aprenderem mais cantos dos candomblés de caboclo, que tem livros, tem cantos, já tudo aí, é só o cara pegar e gravar. Não tem segredo. Não tem segredo nenhum. Ah, não, tem que ir lá, nem precisa ir lá. Você pega na livraria, lá tem os cantos de caboclo, para caboclo. Você vai pegar, já sabe o ritmo, vai cantar no ritmo. Em português, muito mais fácil. Né? Então você vai, né, por exemplo, oi, boa noite para quem é de boa noite. Oi, bom dia para quem é de bom dia. A benção, meu papai, a benção. O seu caboclo é o rei da Hungria. Da Hungria, assim que se canta lá. Que é o rei da Hungria, né? Ou o rei da alegria. Se canta dentro dos candomblés de caboclo. Você canta o maculelê, o rei da alegria, o rei que você quer. Aí você vai adaptar um canto do caboclo ao canto, que não é uma invenção do maculelê, entendeu? É algo que vem dos candomblés de caboclo. Eu disse, camarada, que eu vinha da sua aldeia, camarada, um dia. Eu disse, camarada, que eu vinha da sua aldeia, camarada, um dia. Quer dizer, candomblé de caboclo, caboclo vão chegar, quando desce no terreiro, canto isso. Eu disse, camarada, que eu vinha da sua aldeia, camarada, um dia. Candomblé de caboclo, tem nada de maculelê. Não é querendo ter nada de maculelê, é o maculelê que está incorporando o quê? Esses cantos dos caboclos. Incorpora outros elementos, né? Incorpora esses elementos para se construir enquanto maculelê. Ele não inventa músicas, ele não inventa letras. O pessoal agora inventa letras, mas não é o fundamento. É uma quebra do fundamento do maculelê. Inventar letra de maculelê é quebra de fundamento. O cara vai inventar aqui, todo mundo faz o que quiser, é livre. Mas se você quer manter a tradição, você não inventa. Você vai lá estudar os cantos do caboclo. Ele atirou, ele atirou, ele atirou a sua flecha, ele atirou, vocês. Ele atirou, ele atirou, ele atirou a sua flecha, ele atirou, ele atirou, ele atirou a sua flecha, ele atirou. Pô, o cara chega até a tremer. Entendeu? Pô, a energia do negócio. A energia dos caboclos, que isso é dos caboclos. Ele é uma dimensão dos caboclos. Então, pô, vamos trazer letra de caboclo para cantar, para renovar. Vai ficar inventando um negócio de letra de maculelê quando não tem. Entendeu? Então, a tradição é essa. Agora, o cara vai inventar, se for legal, até eu canto, não tem problema nenhum, não. Mas não é legal. A tradição é a tradição. Isso aí vai passar para Popó, quer dizer, Popó, as letras que ele vai cantar são letras todas, né, em sua maioria, dentro da tradição dos candomblés de caboclo. Ainda mais que ele era uma pessoa também dos candomblés, da capoeira, né, já passamos já de Barão para o mestre Popó,
Então o mestre Popó vai assumir. Você vai na academia do mestre Popó, o cara fala, não tinha academia, não, tinha uma academia. O que é academia? Pô, é um lugar igual a esse com as pessoas ensaiando. Ah, não tinha não? Foi a única. Bom, foi a única, eu sei. Mas tinha. Mas tinha essa coisa que ele fazia de maculelê. Não era uma academia de capoeira, não era um grupo de capoeira. Era um grupo do maculelê, né, no qual você tinha lá uma cruz na parede. Você tinha as camisas dessa roupa que eu estou falando, que vocês podem também reproduzir. Os gorrinhos, né, a roupa fica bacana, né, para fazer essa saída. Como é que eles faziam, por exemplo, quando, né, o maculelê vai às ruas pela primeira vez, o barão ainda, ele vai na primeira comemoração da abolição da escravidão, que é 1889. Aonde que ele vai sair e vai fazer essa apresentação? Vai fazer na igreja da Conceição, em Santa Amaro. Por isso que você tem as cantigas do maculelê em homenagem à Nossa Senhora da Conceição, entendeu? Porque você vai fazer a primeira saída, né, a primeira apresentação pública na frente da igreja Nossa Senhora da Conceição, que está lá até hoje em Santa Amaro, do qual eles vão vir fazendo o quê? O movimento da cobra. Quando sai às ruas, o maculelê, quando sai às ruas, faz os movimentos das cobras. Qual é o movimento da cobra? Em duas fileiras, tá? Então ele faz em duas fileiras, já são os pares, né, os pares que vão bater depois, então ele vai saindo para o movimento da cobra no meio da rua, né? Então o cara pode entrar hoje numa demonstração qualquer fazendo esse movimento também da cobra, que era um movimento, né, em homenagem ao Xumaré, que era essa simbologia que dominava no período de Barão e vai passar para Popó, né? Então você tinha o ritual do laço também, né, que Popó introduz, que é o laça, laça, laçador também, que era o laçar, que é o que é? Música de boiadeiro. Caboclo boiadeiro. Mas tinha o jogo do laço no maculelê? Não era um Porque jogo. eu li numa das pesquisas de uma historiadora, né, conhecida nossa, de que existia, amarrava o pé do camarada com a corda, e ele ia no meio sendo puxado e ia jogando nos outros. Que era o escravo, né? Aí no caso é o personagem do escravo. O personagem do escravo que vai ser laçado, vai se deixar ser laçado, que era uma apresentação, então o cara laça ele e desce o laço e prende num pé só. Aí no pé só ele vai se batendo, né, o maculelê em torno da roda, né, e tem momentos que ele desmalha e cai, tem uma série de movimentos aí né, desse personagem, né, que depois Suassuna reproduz bem isso aí. O nome dela, Emília Biancardi, vai reproduzir um pouco também esses movimentos. Mas você só encontra ele hoje poucas vezes produzido em Santa Amaro e quase ninguém mais faz, né? Esse movimento se perdeu, que pode ser retomado. Pode ser estudado e retomado também, que é um ritual dentro desse movimento que o Popó, digamos, reproduz dessa tradição do Barão. Até esse momento você não tem ainda, né, o facão, o treinamento com facão ainda não existe. Tá? O treinamento com facão ainda não existe. Quer dizer, o facão ainda não está, que é a Emília Biancardi que vai introduzir o facão. Seja na época do João Obá e no Barão, as mesmas batidas vêm da Tia Jô, o mesmo jogo, as batidas de bater no quarto? De bater no quarto. Oh, não, de bater no quarto não, que é mais para a frente, mas o antigo, como o senhor explicou há pouco. De batendo para bater, não, já se perde já. Já foi? No Barão já se perde já, esse movimento de bater na forma de luta já está perdendo já. Okay. Já é um movimento mais artístico, né? Quando chega a sair, quando o Barão coloca aí para a primeira saída, depois já é um movimento que se perde, mas se faz até hoje. Dentro do Santa Amaro, o único lugar que tem um grupo que faz até hoje essa batida de bater, mas assim, é uma batida artística, obviamente. Não é um treinamento de luta como era antigamente. O cara dava para acertar e tem que defender. É um treinamento de luta. Que é importante esse treinamento, que é a luta de paus. Que o cara vai dar e o outro vai saber defender, porque na luta de outro com outro com pau você tem que defender também, que você não vai bater só, você vai também receber a batida. Então é um treinamento, né, importante, e hoje não vai ter utilidade nenhuma, que tem revólver, tem um monte de coisa. Não tem utilidade nenhuma. Os toques de atabaque. Então, vou chegar nisso aí.
Ah, ok. É porque, mas usava baqueta, sempre usou baqueta? Não? Aí, Não, como é que nunca usou chamavam baqueta. o... Não, nunca usou baqueta. Aqui, Davi. Ah, Nunca usou. Vai usar depois das demonstrações com... Nem a Emília Biancardi usava. Né? Na época da construção dela, acho que nem ela usava. Vai usar depois com Suassuna, que vai fazer, vai botar fogo pela boca. Né? Então hoje você tem demonstração do maculelê, o cara... Aí vem a dança do fogo, aí vem... Dentro do maculelê, tá dando fogo. A dança do fogo, aí passa forte. Todos esses elementos que vão ser incorporados enquanto elementos circenses. Né? Que são os elementos circenses que se incorporam, não é uma brincadeira, são elementos circenses. Da cultura do circo que vai se incorporar dentro da capoeira. São os capoeiras que estão fazendo isso, entendeu? Quem está fazendo isso são os capoeiras. Depois de Popó para cá, tudo que vai fazer é o capoeira que vai inventar. Ah, então esses aqui da vez não eram tocados. Não, aqui Davi não. Aqui Davi é uma coisa mais atual. Né? Porque ela dá... Eu fiquei com a sensação de que Não. eram tocados. Era tudo com a mão. Eu mostrei. Eu só parei para mostrar que era batida a banco. Agora, por exemplo, uma coisa é o ritmo. Outra coisa é o toque. Então, por exemplo, o ritmo... Aquela cadeira é alta. Puxa ela, senta aí. Não, tá tranquilo, que eu tô com energia aqui. O ritmo Ijexá... Bota aquela cadeira aqui. O ritmo Ijexá. Na frente. Ritmo Ijexá. Ritmo Ijexá. Né? Na frente da mesa. Agora, como é que é o toque Ijexá? Só existe se tiver 3 pessoas. Nem mais 2 aqui que sabem bater aqui. Só existe se tiver 3 pessoas, pô. E a batida de cada um é diferente, entendeu? Né? Então, segura lá a batida, ó. Você vai segurar só aí, ó. Você vai bater isso. Vai lá. Isso aí. O segundo vai bater aqui, ó. Você só aí, ó. Terceiro. Segura lá. Tudo isso lá. Aí é o toque Ijexá. Pode fazer o terceiro. Fez. Virado para cá, para nós vermos. É que... É mais variação, não é? Não é variação. A questão aqui é o seguinte, ele marca, ele fala primeiro a dobrada direta e ele dobra. Você está entendendo? Cada um vai fazer seu negócio. Quem faz a firula, quem está aqui. Todo mundo for fazer firula, amigo. Porra, aí vira brincadeira, todo mundo quer... Todo mundo quer fazer isso, né? Cara que toca, o cara quer fazer firula. Então não é, ó, segura de novo. Segura de novo. Ó, tá vendo a diferença? Um emendando o outro. Agora vai cortando, ó. Por trás da batida e vem cortando, ó. Escutar o quê? Não o ritmo só. Você vai escutar o que se chama o toque Ijexá, que são os 3 juntos. Entendeu? Então você vai estar lá certinho, cada um fazendo o seu papel dentro do atabaque, dentro do rum do pendulé. Né? O seu papel. Aí hoje o cara bota o quê? Uma tradição iorubá, né? Que é botar os aqui da vista, né? Que já chama um espetáculo público. No espetáculo público você vai ter o que no espetáculo público? Pô, você vai ter aquela dimensão, aquela barulhada, né, na cabeça, o cara lá, vai entender, o cara pô, vai chamar atenção, vai achar que o show é sensacional, se não errar a batida. Né, que o cara que está aqui não pode errar, né? O cara vai lá, né, o cara vai botar isso aqui, para vai fazer outra dimensão. Na batida do maculelê que vai cair certinho, ó.
batida bacana aqui, para quê? Mas é um espetáculo para o público. Né? Para você criar essa dimensão de agradar o público por gostar do show, porque nós somos artistas. Vocês são os artistas naquela hora ali que estão batendo, estão cantando, são os artistas. O artista está para fazer o quê? Um bom espetáculo. Não é isso? O artista está para um bom espetáculo. Então a gente está ali para fazer a coisa bacaninha, tal, para a pessoa gostar. Falar, pô, o grupo de capoeira do Alto Astral ali, o Alto Astral arrebenta. Fui lá, pô, saí de lá bacana, o cara toca legal, canta, tem uma voz afinada, etc, etc. Então é o fundamento da coisa que a gente vai aumentando as coisas. Né? Vai aumentando as coisas, incorporando outras coisas dentro de um campo artístico. Agora inventar é bom, mas é uma tradição. Isso aí também tem tradição, pô. As batidas têm tradição, tanto aqui da Davi como as outras batidas. Né? Aqui tem a batida do Congo, tem a batida... São várias batidas que você pode desenvolver e aprender, que são as batidas, os toques bancos, né? Que você pode desenvolver e aprender, que vão caber certinho no maculelê. Né? Vão caber sempre o quê? Em 1, 2, 3, 4. Né? E disse que o maculelê não tinha isso. Tanto que os treinamentos de bater de frente, ele vai pegar de surpresa, então não tem 4. Você pode bater no 3, no 2, no 1, não tem dentro, né? Porque são batidas. São batidas, então a gente marca 1, 2, 3, pá, mas podia botar direto. 1, 2, 3, 4, 4 e bater no 3, bater no 2, bater no 1 sem sair do ritmo. Entendeu? Porque nós marcamos no 4, mas se não marcar no 4, fica tudo direto. Ficando direto, você pode bater com o outro cara lá do jeito que você achar que tem que bater. Né? Então, mas não é nosso caso. Nosso caso é bater no 4 já para errar mesmo, para ninguém acertar em ninguém, ainda mais com facão, para não perder dedo, não perder nada disso. Né? Com facão que sai aquele fogo, né? Pá! E o cara lá de fora, porra, fantástico! Fogo, os facões, sendo aquela lasca de fogo, né? Às vezes quebra um pedacinho, pode ir na olho, na cabeça de alguém, mas é um risco que se corre, o artista corre também. É cair do, né? Cair do, como é que é o nome? No circo, né? O cara pode cair também, pô. Né? Então é o risco que se corre, mas é o risco do espetáculo, entendeu? Então o maculelê tem essa dimensão criativa que vai se transformando. A roupa vai se transformar, por isso que não tem roupa verdadeira. Quer dizer, a roupa, hoje você bota a roupa adaptada ao quê? Ou os índios, né? Os índios ali do sul da Bahia, também usam esse tipo de roupa, ou o Mulu. Fundamentalmente a roupa do Mulu, que você vai botar aquela saia toda de palha, né? Mas nunca o maculelê teve saia de palha. Então você vai fazer uma adaptação para embelezamento dessas roupas do maculelê, quer dizer, você vai embelezar botando o quê? A roupa de palha, não sei se vocês usam aqui roupa de palha. Também uso. Então, quer dizer, não tinha na época de Popó roupa de palha, nem antes, menos antes que tinha outras roupas, mas aí também tem de errado. Nada de errado ou certo dentro da criação artística, pô. As coisas são... Né? Agora trazer uma roupa de palha também está dentro de uma tradição religiosa, da tradição de cultos africanos. Né? Uma retomada de uma tradição. Mas sabe onde é que foi introduzida a roupa de palha no maculelê? Eu acho que foi a Biancardi. A Emília Biancardi, acho que pela primeira vez introduz isso no Viva Bahia. E em relação a essa, não sei se isso é um mito ou não, mas que houve uma introdução do facão através do filho de Popó. É, que trabalhava com a Emília Biancardi. E que introduziu o facão e que houve por parte do mestre Popó uma... não aceitou. Não aceitou, houve ali uma discórdia, né? Uma briga, né? Parece. Porque a questão de falar, agora vai bater com facão, sempre foi com pau. E ele foi contratado pela Emília Biancardi. Então, quer dizer, ele fazia um trabalho dentro do grupo da Emília Biancardi também. Então, é um grupo artístico que viajava pela Europa. E chamava o pacote cultural afro-brasileiro, né? Que é o quê? Traz o maculelê, traz o samba, né? As mulatas, traz a capoeira, né? Traz diversas outras coisas, o frevo, né? Que vão fazer o quê? Vão pegar aquele grupo que vai viajar pela Europa, naquele período divulgando isso aí, né? E um grupo profissional de dança, que era o Viva Bahia, né? Que foi importante, foi um dos primeiros grupos a viajar internacionalizando, né? Não só. E trouxe a capoeira para muito país, né? Muita gente ficou por aí. Não implantou. Né? A gente não sabe de pessoas que tenham ficado para implantar, ou seja, imigrante. É aquilo que eu estou estudando, os imigrantes. Aí Marco Antônio, o que é? Imigrante. Né? Que traz a capoeira, traz o maculelê, traz não sei o que lá, e é um imigrante que vai se fixar e construir um trabalho com os portugueses, ou com outras pessoas que não são portugueses, mas que estão aqui, com os africanos. Né? Os africanos que estão lá não fazem capoeira.
Muito difícil. Né? Aqui você chega em Portugal, você chega na França, você chega em outro lugar, você encontra, né, essa africanidade dentro do mundo europeu que vai se identificar com o mundo da capoeira, coisa que no Brasil, por exemplo, não ocorre. Né? Elementos, fenômenos a serem estudados. Né? E esse é o papel importante dos imigrantes brasileiros que vêm para cá, né? Que são os imigrantes. O pessoal passava fazendo apresentações, né? Divulgava a capoeira. Então é importante também, quando chegam os imigrantes para implantar a capoeira, alguém já conhecia. Mas o que eu estava dizendo é que alguns desses bailarinos, a gente ficava, né? Ah, vou ficar por aqui. O pessoal ia embora e ele ficava. Pode ser, mas não Aconteceu. conheço nenhum que tenha ficado para dar aulas de capoeira, porque não existia esse padrão, na época desses anos 40, 50, 60, não tinha um padrão de dar aulas de capoeira. Esse padrão de dar aulas de capoeira é um padrão posterior, dos anos 70, 80 para cá. Final dos anos 80 que você vai ter um padrão, o cara fala, não, vou dar aula de capoeira. Tanto que você vem para cá, o Lua faz o quê? Demonstração de capoeira. Nestor faz o quê? Demonstração de capoeira. Dá aula mesmo, se implantar enquanto imigrante, fala assim, não vou ficar no Brasil dando aula. Isso cresce nos anos 90. Anos 90 que tem um grande grupo de artistas brasileiros que virão para cá, não só para implantar a capoeira, mas para trazer com a capoeira outros fenômenos, como o Marco Antônio traz. Não só ele, mas quase toda a capoeira regional, ela traz a de tendência regional ou contemporânea, traz essa discussão, ela traz o maculelê em seu conjunto. Não é isso? Quase todos os grupos fazem o maculelê também em seu conjunto. E hoje vai fazer mais coisas, né? Trazem dança afro, trazem, né, no caso dele, que é um caso assim, inclusive ímpar, porque traz o corpo, traz o frevo, traz uma série de outras coisas. Então você tem o vassourinha, que também vem, traz o frevo. Mas o maculelê está dentro desse bojo, dessa expansão também. Quer dizer, na verdade, a capoeira, ela salva o maculelê de uma extinção. Também muda o maculelê, porque a dança do maculelê ficou uma dança marcada pela capoeira, né? De alguma forma feia. Para quem conhece, fica um pouco, né, ela fica um pouco, não é feia, ela fica um pouco demarcada pelo mesmo movimento permanentemente, movimento repetitivo permanentemente, que é esse movimento aqui de ginga, meia ginga, né, que é o movimento de treinamento da capoeira, que é no maculelê, que era pro lado, salteado. Então essa queda do movimento salteado é que pode ser retomada, principalmente por vocês que fazem dança. Essa queda do movimento salteado. Para soltar mais, para gingar, né, para quebrar um pouco esse movimento de 1, 2, 3, 4. Quem dá aula assim de maculelê, mas boa gente, ele dá uma aula assim. Diferenciada, né? Nessa pegada aí. Mais pulado, Sapulado mais e salteado. não tem forma. É uma coisa... Mistura samba, mistura... Parece pegada, exato. Entendeu? Pegaram, por exemplo, o que é isso aqui? Pô, é a dança dos caboclos. Os caboclos vão dançar lá, ó. Aí vai bater lá no quarto. O cara tem que só marcar para ir treinando, se perder no quarto. Você está acostumado a bater sempre assim no quarto, aí daqui a pouco começa a errar. Mas aí é só o treinamento, né? Treinamento você vai fazendo suas coisas. Eu trouxe um movimento para fechar, né? Vocês também já devem estar cansados de ouvir eu falar. Né? Pode abrir um pouquinho para a pergunta, né? Eu vou abrir para pergunta também. Mas Perguntaram aqui se o maculelê tem influência do candomblé. tem influência do candomblé. Principalmente do candomblé de caboclo. Mas não é religião. Qualquer um pode fazer, entendeu? Tem influência? Tem. A capoeira tem influência? Tem. Tem influência, pô, dos africanos, pô. É matriz afro-brasileira, então não tem como não ter influência das religiões afro-brasileiras. Mas não é religião. O cara perguntou pra mim, a capoeira é religião? Pra mim é. Eu falei, porra, qual é seu Deus? Qual é o Deus da capoeira? Está cultuando o que o Deus da capoeira? É diferente dos outros? Tem santo diferente de algum outro? Quer dizer, o cara pode ser um capoeirista e cultuar Santo Antônio. Oi, Santo Antônio é protetor da barquinha de Noé. Oi, Santo Antônio é protetor da barquinha. É Santo Antônio. O cara pode cantar lá, né? Agradecer aos orixás como a pancada doía, né? Tá lá, né, falando, pô, eu falava com Nossa Senhora, meu Deus, como a pancada doer. Eu falava com Emanjá, meu Deus, como a pancada doer. Então, pô, quer dizer, a capoeira pra mim é uma besteira falar que ela é religião. Eu até aceito que o cara fale, porque, pô, quem sou eu, pesquisador, para dizer que o cara tá errado, tá certo.
Né? Para ele é uma religião, para você é uma religião, porque eu vou todo dia, pô, você vai todo dia ao banheiro, porra. Entendeu? Não tem fundamento. É que eu vou todo dia para minha religião, para outra hora, para o banheiro você não vai não? O que que ela é? Entendeu? É uma besteira. Né? Mas você tem que aceitar lá, como pesquisador, você tem que aceitar. Mas não é religião por quê? Porque você pode ser muçulmano e fazer capoeira. Você pode ser crente, né, evangélico e fazer capoeira. Você pode ser, né, da religião afro-brasileira e fazer capoeira. Você pode ser ateu e fazer capoeira. Então não pode ser uma religião. Ela não é uma religião. Ela não é uma religião. Tanto que ela incorpora várias religiões dentro dela. Tanto que tem músicas relacionadas ao candomblé, músicas relacionadas principalmente à Igreja Católica, né? Várias músicas relacionadas à Igreja Católica. Então você construí-la enquanto uma religião é prejuízo para nós capoeiras. É prejuízo que nós estamos colocando de fora outras pessoas. Né? Que acham, não, já que é religião, eu tenho a minha. Porque eu não sou muçulmano, não vou fazer porque eu sou muçulmano, lá não é outra religião. Né? O meu, não sei quem é o chefe de muçulmano, não esqueço o nome. Como é que é hoje? Como? Não, minha gente, o mestre é o... Esqueço o nome. Os muçulmanos. Você Como tem que é um o padre no padre? catolicismo. No muçulmano vocês têm o quê? Não é que sheik, que... Esse é outro. Tá, esqueçam. Vá. Não, mas é isso. Então, quer dizer, o cara não vai deixar porque lá é religião. Então, nós defendemos a posição que a capoeira é uma religião. É só prejuízo pra gente mesmo, porque só para afastar as pessoas. E a capoeira tem uma coisa importante, que ela é inclusiva. Ela inclui. Ela é antirracista. Né? A capoeira é um dos poucos movimentos antirracistas, hein? Que ela é antirracista mesmo, porque aqui você aprende, um branco aprende a respeitar um negro, e um negro aprende a respeitar um branco e construir relações de respeito, igualdade, mesmo que lá fora não sejamos iguais. Nós sabemos que lá fora, frente à repressão, frente à condição hierárquica na sociedade, frente aos processos econômicos, nós sabemos que não somos iguais. Nós sabemos disso. Frente à colonização, né, frente ao imperialismo, nós sabemos que não somos iguais, pô. Mas, de qualquer forma, dentro da capoeira nós nos respeitamos e somos iguais. Buscamos uma igualdade dentro da roda da capoeira, um respeito pela diferença. Porque a igualdade é um respeito pela diferença. Se você ser diferente de mim, eu respeitar você da mesma forma que o outro. Teve um comentário aqui do cangaceiro, que é Ricardo Nascimento, aqui da Capoeira de Portugal, aqui, faz parte aí da comunidade, falando que na Europa, as aulas de um dos pioneiros da capoeira aqui na Europa, nos anos 70, antes até mesmo de mestre Nestor Capoeira passar por aqui, fazia parte do grupo de dança chamado Brasil Tropical, Certo. que era o mestre Martinho Fiuza. Já ouvi falar. Pronto. E existem alguns trabalhos acadêmicos sobre o assunto de Fábio Araújo Fernandes e dele mesmo, do próprio cangaceiro também. Pronto. Fala detalhes muito interessantes e ricos sobre a preparação musical e performática dos grupos parafolclóricos dessa época. Portanto, como é que os grupos folclóricos desenvolviam esses trabalhos, se preparavam para essas viagens, né? Pronto. E o maculelê fazia parte desse pacote. É o que eu falei, esse marco eu inclusive não conheço, eu vou buscar isso aí nas fontes também para saber o que ele escreve nos anos 70. Eu não conheço, mas o que ele está falando eu concordo plenamente. É importante essa parte folclorizada da capoeira. Quando a capoeira sai do Brasil, para essas demonstrações, ela sai com uma característica de folclore. Ou seja, o que hoje não queremos mais que seja folclore, né? Hoje ninguém quer que a capoeira seja. Capoeira o que é? Cultura viva. Né? Hoje nós queremos ser visto enquanto uma cultura viva, porque o folclore é sempre visto como algo que já passou e que já morreu, que está sendo feito, mas algo que não se faz mais, que alguém faz, etc, etc. A capoeira nunca pode ser isso, que ela é a prática depois do samba, né? Depois não de fazer o samba, mas se escutar o samba, de um contato com o samba, a prática, né, digamos, afro-brasileira mais importante hoje é a capoeira. É que mais divulga a língua portuguesa, né? Hoje na Europa, que mais divulga para outros países. E nesse processo de construção da capoeira europeia é importante, porque ela pega o pessoal da Alemanha e junta com vocês.
pega o pessoal lá da Espanha, junta com vocês. E todo mundo tem que fazer o quê? Cantar em português. E aprender um com o outro a falar. Então, né, ou se fala o português, ou se fala inglês, né? Não dá para correr disso. Ou você vai falar o português, ou vai falar o inglês, que é a língua hoje, né, estabelecida enquanto universal pelo mundo imperialista. E pela facilidade que se tem também em falar e aprender inglês, que é uma língua mais simples, na verdade, para se aprender. Né? Apesar de eu ter dificuldade, eu tenho tantas dificuldades que eu não conto. Né? Eu não conto com essas coisas. Hoje em dia não existe mais grupo folclórico de maculelê, não existe. Só dentro da capoeira, né? O maculelê é sobrevivente dentro do universo da capoeira. Tem Santa Amaro, que é o grupo só de maculelê. Tem? Só em Santa Amaro tem. Só em Santa Amaro, não conheço outro lugar. E como é o nome do grupo lá? É do Popó, do mestre Popó. Ou seja, da família, heranças dele. Já. Descendentes dele, São os netos, bisnetos, né, que fazem, legal. Atualmente ainda fazem ainda esse trabalho ainda lá. Fundamentado dentro do que ele deixou. Do que ele fazia. Né, e faz apresentação, etc. As vestimentas deles. São essas vestimentas tipo de escravo que eles O bonézinho vermelho? Não, ou não usam mais, usam sem camisa. É o escravo sem camisa e com a calça branca de chitão, né? Essa de coisa. Não usam mais. Tudo isso aí se perdeu. Isso aí tudo se perdeu. Mesmo lá se perdeu também. Ah, mas a calça é com tecido de chita? Não, é pano cru. É pano cru. É o pano cru. Acha que o facto daquela, estava há pouco a falar da quebra da ginga saltada, que deixou de existir e passou a ser mais a ginga da capoeira, digamos assim? É a meia ginga da capoeira, porque o treinamento é a meia ginga da capoeira. E será que não foi também na tentativa de ensinar os gringos a lutar maculelê, dançar maculelê? Não, acho que antes disso, o maculelê ensinar no Brasil, os próprios capoeiras já... Porque também não sabiam fazer de outra forma. Exato. Então eles vão se adaptar à capoeira. Quer dizer, o que o cara sabe fazer é a capoeira. Então ele vai para adaptar o maculelê à capoeira. Quer dizer, foi importante, mas não é que não tenha sido importante, mas é uma coisa feita no Brasil, já ensinando as pessoas brasileiras mesmo a fazerem. Massificando também. Massificando também, né? E massificando. Cria-se aquele movimento de massa. Que uma coisa é você fazer uma coisa artesanal para uma pessoa, você dá uma aula para 2, 3 pessoas, que até os mestres antigos da capoeira, o modelo era esse. Outra coisa é você ter 50 pessoas na sua frente e ter que ensinar o gesto. E esse gesto já passa a ser massificado, padronizado, né? E acaba por criar essa, de repente, entre aspas, essa falta de criatividade, né? Que é a questão da capoeira também, a questão da produção em série. Até eu vou receber críticas aí, mas, por exemplo, tanto a capoeira Angola quanto a capoeira regional, elas produzem o movimento em série. Né? O que a capoeira Angola faz regional é a produção de movimentos em série que iguala o jogo. Né? Então, quando você tinha uma capoeira de rua, do qual a pessoa não tinha um treinamento em série, ou seja, treinamento em série, você passa aí, né? Você vai passar do treinamento. Então tá lá, gingando. Pá, ginga! Cuidado aí com esse chão, viu? Não é isso? Ginga! Aí todo mundo parou aqui, entrou, para lá atrás, ó. Lá atrás, não, tá errado, porra! Porra. Você tá entendendo? Treinamento em série. Então você tá padronizando o cara. Todo mundo vai jogar igual. Quando bater o pé, não levanta. Realmente o cara pode tomar uma rasteira aqui e tal. Você já sabe disso. Então você está padronizando seus movimentos. Está padronizando a ginga igual a do mestre. Então, por exemplo, você pega grupo Senzala. Porra, tudo igual, porra. É meu grupo, falou até do meu, que é tudo igual. Tudo lá igual. A única pessoa o que fazia mais diferente era o Suassuna, que tinha um padrão de produção de mestres com jogo diferente. Atualmente, ele não padronizava a tentativa dele mesmo, que é uma pessoa muito criativa. Hoje começou a padronizar muito com essa luta do joguinho, como é que é o nome? Essa que ele inventou? Do miudinho. Todo mundo começa a jogar igual. Treinamento em série para fazer o miudinho. Vai lá, todo mundo com as costas já esticadinhas, tal. Começa a fazer igual. Até falei para ele, eu ficava ficando igual a todo mundo. Ele sempre falava assim, é o rádio. Né? Que era essa coisa do cara gingar e botar as voz aqui. É o rádio. Ah, tá jogando com rádio no ouvido e tal. Hoje está sendo a mesma coisa. É que esse treinamento em série, né, desse jogo que ele inventou Isso também. também foi o que aconteceu com a própria ginga da capoeira, não é?
Isso. Antigamente É isso que não tá se existia dizendo, ginga, cabeção. era natural Ela não de viu, não. acontecer. É uma ginga sem padrão e série. Pronto, era a mesma coisa que acontecia com o maculelê, não é? Naquele momento, Claro, ou seja, claro, claro. É era uma maculelê mais. É bom pra ela ouvir era o depois. instinto das pessoas a fazer isso mesmo. Era uma maculelê mais dançado. Era mais dançado com mais liberdade. Então não é que vai mudar tudo de um dia para outro. Buscar isso é importante. Sua visão como historiador e pesquisador, a nível do folclore em si, ou da cultura, já que você, né, designou o folclore como algo que seja, a nível popular, menos significante no sentido da valorização social, mas que a cultura não, que a cultura... Parece que é algo morto. Pronto. Qual é a sua visão do conceito de modernidade, né, da própria cultura? Ou seja, a renovação. Até que ponto é válido se renovar, ou se copiar, ou se desenvolver coisas novas dentro desse movimento? Já que você estuda o contexto histórico e o desenvolvimento de lá até aqui, né? Chegou aqui, vai ser outro padrão. Agora, se você olhar a grande maioria de apresentações de maculelê, todas elas, na sua grande maioria, ou vai usar ou a calça de capoeira branca, ou a calça pano cru, ou a ráfia, né? E isso é válido? Não é válido? Deve-se buscar o de trás e trazer, mas aí você, quando vai buscar lá atrás, já não é igual lá atrás, acaba sendo também uma caricatura do que poderia ser, e assim vai, porque o movimento da capoeira é igual. A pergunta da capoeira hoje também é essa, né? Qual é o caminho? Você, como historiador, qual a sua opinião em relação a isso? Tem um pouquinho d'água, gente. Água aí, gente. Só um pouquinho. Cátia, cadê aquela garrafa d'água? Por favor. A azulinha. Não, a nossa. Dá um tempo para pensar que é pergunta Tá ali. importante. Tem que ter, né? Para pensar. Claro. A pergunta é importante, tem que pensar. Qualquer uma que tiver aí, que tiver água, não precisa. Qualquer uma, gente, que tiver É água. Não é ouro, não. É essa. Pode ser essa aí mesmo. O galho de água tá cá embaixo. É só um lolly. É, só pra. Tá bem, Cátia, tá Não bem. tem problema, não. Pega aí a garrafa d'água. Bota na mesa mesmo aí. Quer dizer, é uma pergunta importante, porque eu como pesquisador, eu espero que as coisas se renovem, entendeu? Como pesquisador, porque para mim é ruim se ninguém inventa nada, né? Fica um movimento cultural parado e tal. Eu só acho por exemplo, que o futuro da capoeira Angola está na busca de no que Mestre Pestinha falou, do que Noronha falou, do que Canjiquinha falou, do que tal falou. Eu acho que a busca dessa transformação está neles mesmo. Está nas origens da capoeira Angola, né? Acho que a busca, por exemplo, da transformação do maculelê está lá no Tiajô, está lá no Barão, está lá no João Obá, tá nesses caras a transformação, né? Eu acho que tem que se transformar dentro dos processos de conhecimento da tradição, né? Então, quer dizer, essa renovação eu acho que é importante, e sempre terá, eu acho que sempre tem que ter. Eu acho que essa modernidade, essa construção dessa ideia de modernidade é uma ideia importante, né, que mantém algo vivo. Então a gente não pode, por exemplo, parar de inventar letra de música de capoeira, mas pôr dentro dos fundamentos. Dentro dos fundamentos também. Não dá para botar qualquer coisa. Não fica ruim, fica sem energia. Então, você cantar uma música de capoeira que tem energia, né? Você canta lá, e a cobra mordeu caiçara, din. Você sabe que é um cara antigo. Dentro da capoeira você está buscando com esse final. Quer dizer, é algo que vai dar energia na roda. Então você tem que buscar o quê? Elementos que dão energia na roda, né? Dentro de uma tradição, né? Dentro de algo. E a tradição, ela pode ser buscada no ano passado, no ano retrasado, que já é tradicional, já passou, entendeu? Mas algo que tenha energia. Se você cantar algo que aconteceu há 5 anos atrás, pode cantar. Mas que tenha algo de energia, algo que se universalize para outros grupos, para o mundo e o universo da capoeira. Aí você está construindo algo moderno
mas dentro de um campo de manutenção da tradição, porque esse moderno também se transformará em tradição no decorrer do tempo. Entendeu? Então, quer dizer, eu acho que esse é que é o caminho. Que é difícil? Pô, é o mais difícil que tem. Esse é o mais difícil que tem, né? O mais fácil é você fazer alguma coisa qualquer, pô. Esse é o mais fácil, entendeu? Mas o mais difícil é o caminho da onde, né, as pessoas que vão trilhar ele vão se tornar aqueles que são os fenômenos. Se tornar aqueles que são os fenômenos culturais, os agentes culturais importantes em uma história, né, dessa tradição da diáspora brasileira, dessa história da tradição da capoeira. Né? Também tem uma história sobre isso. Não sou só eu que vou escrever sobre isso, não. Isso aí vai... Né, tem uma história sobre isso. Então, saber que você tem um papel nessa história é importante, pô. Né, e se construir enquanto referencial dentro dessa história que está sendo feita. Por exemplo, a gente sabe que no maculelê tem as batidas de pau, né? Vamos mudar, né? Bora largar essas cadeiras. Bora lá, guarda, empilha os bancos. Depois faz. Ainda vou embora. Empilha os bancos. Ganha espaço. Que vai começar uma partezinha prática. Já temos mais 20 minutos, viu? Vamos embora. Pega os lelês. Isso aqui é o instrumento mais importante, mas não tocar. Eu não. Tem mais pra você errar. Se calhar vai mais pro lado de Lá? Não, então aqui, as caras. Esse aqui dói a boca só. Quem pega o AB aí? Pega o AB. Ou você querer. Ou montar. Esse eu não sei. Eu sou sincero. Bora, turma. Pelo amor de Deus, né? Não, lembra da maculelê que o Popó colocava eles aqui só, tá? Era o Gan, o Agogão, o Gan, né? O Aladê não, o Aladê é o cara que toca os atabaques. O Aladê, aquele que toca os atabaques. O quê? Aladê. É o que toca os atabaques. São vocês, Aladê, são vocês. Então, qual a importância desse instrumento aqui? Para marcar o ritmo. Ele marca o ritmo. Você se perdeu, você segue ele aqui. Cuidado com a água. O jogo que ele falou é, o cara tá aqui, ele tá aqui, se ele vai bater aqui, bate aqui, ó. Mas bater é muito bom, se o cara não ficar, ele vai falando a cabeça. Então, deve ficar aí.
Rapaz, vou bater. Eu já li também algumas coisas. Não tô ouvindo a pergunta. Eu já li também alguma coisa sobre o maculelê, se não me engano foi da Emília Biancardi. Referente a essa pessoa que está no centro da roda, Isso. seria É o chamado mestre. de mestre de... Do maconheiro. É o mestre do Mas maconheiro. o mestre, ele seria uma pessoa só ou ele iria trocando? Não, é o conforme- mestre, é o mestre. É o Popó, é o Tiaju, é o mestre. E só ele poderia ficar dentro do centro da roda? Ah, não, você vai ensinar o outro, portanto, ele vai botar osso. Vai preparar como mestre, mas ele é o mestre, entendeu? Ele é o mestre, geralmente ele é o Mas mestre. dizendo aqui, ele iria trocando depois, ele, lógico que ele vai continuar como mestre, mas iria trocando aqui, sairia, entrava outro na roda. É que quando fala apresentação é sempre ele, então no centro de treinamento deveria colocar o filho dele, mas quem, né? Para ir treinando também, a batida de mestre e tal, acho que sim. Acho que sim, né? Que é uma passagem de conhecimento, né? De um para o outro. Vamos se preparar para essa batida? Vamos embora! Vamos preparar para a batida. Segura. Nessa lá, nessa lá. Melhorou já. Ela deu uma acordada, né? Pegar, pegou. O cara bateu nela com força mesmo. Isso aí. Olha um negócio legal aqui com vocês, diferente. Vamos sentar todo mundo aqui, sempre. Quem sabe que bateu no chão, né? É que uma vez sempre vai bater no chão, né? Sempre tem aquele negócio, pai, né? Aí a gente inventou um negócio diferente agora, também é invenção contemporânea. Né? Que é para você treinar a bater acompanhando o atabaque. Por isso, vamos bater sozinho, depois a gente vai dividir os sons. Você vai ver como vai ficar legal, a gente vai dividir os sons. Mas a gente vai começar com só uma batida só. É só essa, plá, 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 plá. Se a gente estivesse batendo normal, né? Tipo, ó. Tipo isso, ó.
tabaco, no dilac, no tabaco tá lagoa. Aê, aê, no tabaco, no tabaco. Ó, metade. Tá bom, metade. Vai continuar batendo do mesmo jeito. Outra metade. Também. Encaixar um no outro, tem que você escutar o outro. Na metade vai, ó. Placo, 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 placo. Aí vai. Olha lá. É o ferro do piano, lá em cima. Aonde é que tem? Eu tava perguntando. Oxi, agora é uma de sessão. Já subiu o instrumento, depois. Talvez vocês viram onde é que tem o Pedro. O programa de galha. Alguém levou para facilitar? Já foi. Já? Quem são os caras que mais vai bater aí? Você, né? Você. Tá lá em cima, mano. Acho que tá lá em cima. Você, né? Você vai bater. O triângulo não subiu. Não, não é o triângulo, é o triângulo. É o ferro do triângulo. Só mexe que a bateria está a ficar fraca. Aqui é bom porque o pessoal já tá tudo treinado, pô. Eu já achei que era, pô, bate aí legal, cara, pô, confusão do caramba. Dentro do programa disso aqui, vou botar só mais uma batida para não confundir muito. Dá para botar umas 4. Vamos botar só mais uma, que são já 2, né? Vou botar uma diferenciada que vai bater igual aqui. Legal, você, ele lá, né? Vocês dois lá, vamos botar. Aí tá na roda aqui, é um pouquinho na roda aqui, não tá na roda aí. Olha que desastre, tá botando na roda esse cara.
Ninguém vai gostando, tá falando, né? Vai lá no motivo dele ali, tá lá curtindo. É. Quando para, chora, né? Quando para, chora. Tá sentado aqui, vai bater três, Agora ele falou só, toca esses três e aquele. Depois ele tirou aquele, deixou aqueles três. Aí tá todo mundo tocando o mesmo toque por quê? Começou aqui com a enxerida 1, a enxerida 2 na perna. Tá? Aí os outros todos acharam que agora vamos fazer também. Aí ficou todo mundo a fazer, eu não entendi agora. Não, só para eles escutar, é bom até, porque para vocês escutarem, saber que eles estão tocando. Agora quando for entrar no toque deles, tem que entrar escutando. Não adianta entrar, entendeu? Tem que entrar escutando ele lá. E aqui tá rápido demais. Tem que dividir o toque. Vocês estão assim como se fosse uma cavalaria. Entendeu? É devagar. Tac, tac, pac, paga do pac, 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 pac,
Então o trabalho é esse. É botar isso tudo para diferenciar um pouco nessa coisa, utilizar mais, às vezes, o chão para poder fazer um espetáculo mais pressão, porque dá uma pressão, né? Dá uma pressão, entendeu? Dentro do palco. É fazer as batidas divididas para poder o cara de fora escutar, porque senão fica horrível. Então você tem que fazer as batidas divididinhas lá. É treinamento, pô. Treinamento. Você tem um mestre aí que sabe as coisas todas. Então não é treinar. Treinamento das coisas, né? E aí cantar junto, batendo junto, que é o mais difícil. Né? Tem letra às vezes que o cara está batendo ali e não consegue bater cantando ao mesmo tempo. Eu já dancei com a gente, mas por movimento, eu não vejo coisas por movimento ali. Com 2 garrafas de vinho, eu fico dançando até meio-dia. Meia-noite, quase não senti nada. Sinto nada. Outro dia que eu trabalho. Quer falar alguma coisa? Esse toque é esse, mestre, que eu estava tocando aqui agora. Como? Esse toque. É errado. É errado. Esse toque é chamado Adarrum, é um princípio Adarrum. Ele acompanha aqui o Adarrum, ele acompanha o toque do agogô. Ele está acompanhando o toque do agogô. É o mesmo toque do atabaque, de uma forma geral, bantu. Né? Então, você pode usar no maculelê vários toques, né? Então, tem esse. Congo de ouro. Né? Então você está tendo os toques que você vai utilizando, mas dentro desse mesmo ritmo do agogô, que é o ritmo que vai ser o maculelê. Então, a adaptação ao maculelê. Então, é sempre batendo nos 4. Capaz, o cara se perder ali dentro, pô. Entendeu? O cara se perde ali, então é sempre marcação 1, 2, 3, 4. Então, é sempre lá o agogô, como a pessoa fala. Agogô é o principal instrumento. Porque se você errar, você volta ali. Se errou aqui ou se perdeu aqui, você olha pra ele lá, ó. Se ele errar, porra, aí já era. Então, querido, você tá batendo lá, você pode fazer uma graça aí também. Então, a diferença é que você tira o som da esquerda. Então aqui nunca faz isso. Aqui nunca teve nada. Aí não, porque aí não vira, é o que dá marca, é o que dá segurança aos outros caras do toque. Entendeu? Qualquer cara que vai bater errado aqui, até o atabaque. Mas até o atabaque, se estiver perdido, ele vai buscar onde? É ali. Que aí você não ali você não muda nunca. Entendeu? Então é a firmeza que dá a todos os tocadores, que é o cara que também pode se perder. E você fazer os toques diferentes aqui, né, é importante, você falou né? Olha você, entendeu? Você está fazendo um toque aqui, ele pode estar lá marcando, ó, diferente do outro, lá grandão. Ele não precisa pra todo mundo fazer o mesmo toque também, entendeu?
É isso aí. Como nós estávamos dizendo aí no início, né? Todos os elos nos ligam e às vezes as pessoas tem uma grande corrente. A âncora, o fundamento, ele se iniciou lá atrás. A gente vai pesquisando, vai tentando entender, vai tentando esmiuçar, mas a história, a antropologia, a sociologia, tudo que você vai buscar, que vai se estudar, que vai se empenhar em entender as coisas lá atrás, esbarram sempre na dificuldade das diferentes, né, fontes, das diferentes testemunhos que são dados. E a gente, para entender, e uma coisa que ele sempre teve a falar aqui foi: eu nunca posso dizer que está errado, eu como pesquisador. Portanto, tem que ter sempre a condicionante da humildade de entender que todo mundo que fala alguma coisa, que está dizendo alguma coisa, é válido. É válido. Ou seja, a pessoa tem que se basear em estruturas mentais e de entendimento que possa, como é que se diz, alicerçar a teoria, né? Para ser uma verdade. É um alicerce. E a gente tem os elos que ligam com esse passado. E hoje em dia, na capoeira de hoje, não é? Tem muita gente nova chegando, muita gente com valor chegando, trabalhando dentro da capoeira, representando a capoeira, desenvolvendo a capoeira, não é? Outros que se infiltram no meio e que se disfarçam como e se pintam, se colocam dessa forma, e para ver se passa ou não. Se passar, passou, eu estou aí no meio também e tal. Mas, como ele falou, tudo é válido e tudo é feito de escolhas, né? Então a gente tem que fazer dentro da cultura. É o que eu estava a dizer, eu dançava pouco aqui, aprendi pouco nessa mandingazinha aqui. Chega lá em Recife, rapaz, eu fiquei um pouco rápido, acelerado. Rapaz, eu digo, eu estou obsoleto, que aí danado de coco é esse aí. O frevo, é o que eu falei do frevo. O frevo é aquele frevo de rua, aquele frevo aquela pegada de capoeira e tal. Hoje em dia você tem um frevo em que o cara bota ponta de pé, usa o clássico, usa o contemporâneo, incorpora elementos de outras danças e cria um frevo mais estilizado, não é? Mas eu que vivi um frevo dos anos 80, dos anos 90,
Pronto, quando eu vejo essa diferença. E na capoeira acontece a mesma coisa. Os mestres que viveram, que viram coisas no passado, que vê a capoeira de hoje, diz que tem um testemunho do mestre Pastinha, acho que foi em São Paulo, no Rio, não sei, que acho que teve um encontro de capoeira e eles jogam ritmo da regional com Angola, né? Então, assim, jogou um comentário de que existia ali um estilo que não era aquilo que ele se via, ele não via aquele estilo, mas também não encontrava um outro modelo. E que se foi criado um modelo diferente de se estar dentro da capoeira. Dito isso, é para a gente entender que não existe aquele fator de errado. Existe a escolha. A gente faz uma escolha, a gente faz outra escolha, mas que esses elos, né, com o passado, está sempre no ancestral, está sempre mais antigo. Por isso que a gente da capoeira preserva a ancestralidade, é buscar nos mestres mais antigos que viram esses fundamentos. E por isso é a minha pergunta que é pertinente, que é o que é que a gente hoje, na modernidade, a gente pode fazer para tentar alcançar um fundamento, né, entre aspas, novamente essa palavra fundamento, em que a gente possa alicerçar a nossa estrutura, a nossa capoeira, a nossa cultura, de forma a gente preservar algo para as gerações que vêm no futuro, para que quando chegue no futuro, ele não faça uma coisa completamente diferente do que é hoje. Né? Então, foi o que ele disse. Buscar, quem quer fazer maculelê, tem que buscar em Popó, como é o nome dos outros dois? Barão, João Lobá e o Tiaju. Tem que buscar lá. Você pode não saber como é exatamente, mas você tem um testemunho, você tem uma pesquisa histórica, você tem uma fundamentação que você vai buscar naquilo e traz. A mesma coisa dita para capoeira. Então, seja maculelê, seja frevo, seja coco, seja capoeira, seja o que for, a gente tem que sempre buscar esse contexto para a gente preservar algo de valor. Principalmente, e aí a discussão atual, que é aqui fora, na Europa, digamos assim, onde a gente está, em Portugal, vamos dizer, o que é que, até que ponto a capoeira pode ser flexibilizada para ser aceita socialmente e se integrar dentro de uma sociedade, de uma cultura, até que ponto ela pode ir, mas sem perder a sua própria riqueza e a sua própria particularidade cultural. Então, isso é que é importante a gente entender. Né? Então, fica o agradecimento a essa grande figura. E que esse é o que ele trouxe, né? E que deixou aqui um embrião de alguma coisa, sempre é um embrião, porque quando a gente aprende, quando a gente recebe essa informação, a gente começa a fermentar e a curiosidade aperta e a gente vai buscar outras fontes e essa outra fonte traz outras e a gente vai crescendo o nosso leque de pesquisa. Quando a gente vê, a gente está embrenhado num mundo de incertezas, de certezas, etc. E é infinito. Né? Então, se você pegar um livro que você escreveu há 10, 15 anos atrás, você olha para ele e diz, rapaz, eu poderia ter botado agora. Se fosse hoje, eu botava isso. Tirava e botava aquilo, não é? Então, é disso que é feita a capoeira também. Tá? É um movimento vivo da vida mesmo. Tá? Agradecer ao pessoal, né, que apareceu todo aí. Né? Já falei aqui. Pé de vento, goiaba. Hã? Besouro, é isso. Besouro. Desculpa aí, é que às vezes eu não esqueço o nome de todo mundo, tá? Mas sejam muito obrigado por estarem vindo. A casa tá aqui. Punk, né? Eu de mangangá, é o punk. É isso. Quero só Aqui agradecer. diz assim, rematar, né? Não, quero dar um remate, agradecer a vocês por a recepção bacana, vocês estarem aqui até só no domingo também. Espero que tenha valido a pena também, né, que tenha sido uma troca para mim, né, valeu a pena, foi importante para mim ser questionado e receber perguntas, isso aí é sempre importante, né? E agradecer o carinho de vocês, né, e somos amigos, membros da capoeira, somos aliados, né, somos aliados para qualquer coisa, estamos juntos aí. Então, o pessoal chegar na Bahia também, for para lá também, quiser dar um pulo lá em Cachoeira, também pode ir. A gente recebe lá também, vê que apresenta lá o pessoal de lá também. Vocês vão estar lá em março, né? O pessoal que Vai daqui, vai em março. chegar lá também, meia dúzia não, A meia
12, né, mano? Chegar o minha amiga também lá com a rapaziada, tá? Então a amizade continua, que é a formação da nossa amizade, da nossa aliança. Como vocês receberam aqui, eu vou receber da mesma forma. Entendeu? Um pouco mais de cachaça, que vai. Mas é isso. E eu gostei muito do grupo, um grupo, porra, todo afinado, né, que gosta da capoeira, que gosta, né? Isso é importante. E a capoeira não é algo para hoje, entendeu? A capoeira você pode ser um médico e ser capoeira, você pode ser lá ser um engenheiro e ser capoeira, você pode ser um trabalhador no carro do porto, ser capoeira, você pode ser um faxineiro e ser capoeira, você pode ser um deputado e ser capoeira. A capoeira não é um elemento só de você carregar profissionalmente, é uma coisa de carinho e amor que você carrega para a vida inteira. Então ela não é uma moda. Não é uma moda que você, fiz, a moda passou, porra, aqui com a gente não tem moda. Isso não é uma moda, isso é uma cultura viva. Então, espero sempre encontrar vocês no mundo da capoeira. Que não esteja jogando, igual a mim, não estou nem jogando, mas bato minha palma aí, ó. Bato minha palma, dou aí 3 movimentos aí básicos aqui, o cara não embate mais que. Bate com a bengala nos outros. Fica com pena de mim, não embate e tal. Assim eu vou vivendo de roda em roda e me sinto capoeira. Né? Quando puder fazer mais nada disso, eu canto. Vai lá e canta uma cantiga, então se souber cantar, acompanha o coro, que o coro é importante. Uma roda que não tem coro morreu. Né? Então tudo isso aí é fazer parte da capoeira. Né? Ter carinho pela capoeira é uma coisa para a vida inteira, entendeu? Esse é o recado que eu deixo para vocês e agradeço de coração, assim, levo bons momentos daqui. Tá? Obrigado. Valeu. Finalizando o lance de quem ainda não acertou o dinheiro, né, daqui de hoje, dos 5 euros, né, com quem? Comigo? Com a Kátia aqui também, chegar o nome e tal. E se alguém puder abrir o livro ali, botar hoje e assinar, tá? Alguém botar a data de hoje. Maculelê por Antônio Igará, ele assinar e o galera também assinar o livro de presença, que também fica aí para nosso registro. Diário de bordo. Olha, não se tira uma foto. Mestre, já volto. Mestre. Mestre. Vamos tirar uma foto. Valeu, galera. Valeu.